Meus irmãos, saudações de paz, bendito seja o nome do Senhor, que pela sua misericórdia nos concede essa oportunidade de poder estar refletindo na sua santa e inerrante palavra. Eu tenho nesse momento algo do coração de Deus para compartilhar com você. O Senhor, Ele colocou uma simples palavra e rápida no meu coração, e eu quero também compartilhar essa palavra com vocês. Se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias. É uma palavra simples, com certeza você já ouviu, com certeza você conhece. Porém, vamos ainda ver o que o Senhor tem para falar conosco através dessa palavra. Profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1 de Jeremias está escrito no versículo 9 a seguinte colocação do Senhor: E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quero repetir o versículo 9 do capítulo 1, que diz assim: E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quero apenas frisar e repetir esse versículo para você gravar ele na sua cabeça e não esquecer por hipótese alguma, nunca mais. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, disse o Senhor. Meu querido, Jeremias, profeta do Senhor, é um profeta muito conhecido, é tido como um dos profetas maiores da Bíblia, né? Assim também como Ezequiel, Daniel. Jeremias, ele começa o livro aqui, ele identifica-se, né, palavras de Jeremias como autor, e ele vai dizendo que ele é filho de Ilquias, né, filho de um sacerdote. Jeremias, ele vai falando sobre a época do seu ministério profético. Quando Jeremias ele inicia seu ministério, está sentado no trono Josias, e quando ele encerra, está sentado Zedequias. Quando ele encerra, entre aspas, porque ele foi profeta aí nos anos finais de Israel, antes do cativeiro babilônico. Então ele começou no reinado de Josias e encerrou no reinado de Zedequias. Após o reinado de Zedequias, inicia-se o reinado de Zedequias, ele encerrou-se com a invasão babilônica em Israel, que resultou em 70 anos de cativeiro. O cenário político em que Jeremias ele tem o seu ministério ali em Israel é um cenário político terrível. A política está corrompida, os ricos e poderosos estão oprimindo aqueles que vivem sem participar das classes mais altas da cidade. Os poderosos vivem oprimindo a minoria, e o reinado, os príncipes, toda a corte real de Israel da época está corrompida pelo pecado. O cenário espiritual da qual Jeremias tem o seu ministério também não é diferente, não está tão bom assim. O povo está afastado do Senhor, o povo está envolvido com o pecado, o povo está idolatrando, o povo virou as costas para Deus, certo? No cenário físico é da mesma forma, o povo está doente, o povo está passando fome. Meu querido, Israel estava um caos, quando Jeremias ele é levantado como profeta. É tanto que Jeremias ele escreve um livro que tem por nome de Lamentações de Jeremias, porque o estado de Israel estava tão terrível que Jeremias ele vai lamentar a situação do seu povo. Então Jeremias, ele como nativo de Israel, um israelita, ele vê a sua nação vivendo aquela situação tão terrível, uma nação que era para ser próspera, uma nação que era para ser abençoada, uma nação que era para servir a Deus,
uma nação que era para ser usada como exemplo para outras nações, uma nação que era para ser espelho para as outras nações, uma nação que era para ser um canal de Deus e de bênção para as outras nações, agora está sobre o jugo do pecado, está envolvida com o pecado, uma nação que está padecendo, sofrendo e prestes a ser quase que destruída 100% pela invasão babilônica liderada por Nabucodonosor. Então, querido, Deus levanta Jeremias dentro desse cenário terrível e Jeremias ele inicia seu ministério chamando o povo para o arrependimento, tá certo? Porém, o povo ele é rebelde, o povo é de dura serviço e o povo rejeita as palavras de Jeremias. Mas antes disso, antes de Jeremias iniciar o seu ministério, Jeremias ele teme a responsabilidade. Jeremias, quando ele vê a responsabilidade da qual o Senhor o chamou, Jeremias ele tem receio de assumir aquela responsabilidade. Jeremias ele se preocupa se as palavras dele vão ser aceitas ou não. Jeremias ele olha para si e ele diz: olha, eu não tenho maturidade suficiente para isso. Vamos analisar o texto. Olha, ele diz assim que veio as palavras do Senhor a ele, e Deus vai e fala, Deus confirma o ministério de Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te chamado. Meu querido, isso é forte o que nós estamos ouvindo agora. Deus ele vai confirmar a chamada de Jeremias, dizendo: olha, eu te chamei, não foi agora. Eu te chamei, não foi no dia que tu foi para a igreja e aceitou Jesus. Deus te chamou, meu irmão, não foi naquele dia que tu estava naquele culto e aceitou a Jesus. Não, Deus não te chamou naquele dia. Naquele dia você estava reconhecendo o chamado de Deus. Deus não te chamou quando você se vestiu pela primeira vez e disse: eu vou na igreja. Deus não te chamou quando você foi batizado com o Espírito Santo. Ei, Deus não te chamou quando você recebeu o convite para participar do grupo de obreiros da sua igreja. Deus não te chamou quando você foi consagrado ao ministério da tua igreja. Deus não te chamou quando você começou a pregar. Deus te chamou antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Certo? Deus te chamou antes mesmo do seu nascimento. E isso é para você entender que você não está aí por acaso, que você não está onde você está por acaso. Isso é para você entender que você não está nessa posição porque você quer. Você não está nessa posição que você está porque você acha bom, porque você acha interessante, porque alguém lhe convidou. Não, você está porque Deus te chamou. Você está aí porque Deus te escolheu. Você está aí porque Deus te chamou antes mesmo de você nascer. Deus já tinha te chamado. Tudo que você já fez na tua vida, você fez, mas você tinha chamada. Você só ainda não sabia, mas você já tinha uma chamada. Tá certo? Então não se preocupa se vão aceitar o teu ministério ou não. Não se preocupa se vão aceitar e reconhecer a tua chamada ou não. Isso não é problema teu. Isso não é problema seu. O seu ponto de foco tem que ser exercer a sua chamada. Não, mas ninguém me aceita, ninguém me quer, ninguém gosta. Não tem problema. Você não está aí para ser aceito nem para fazer mimo com ninguém. Você está para exercer a sua chamada. Exerça a sua chamada e ponto final. Deus diz: olha, eu te chamei, Jeremias, antes de você nascer, eu já tinha te chamado. Quando Jeremias entende isso e vê o peso da responsabilidade, Jeremias disse: ah, Senhor, eu não sei falar. Olha a desculpa de Jeremias. Eu não vejo nem como desculpa, eu vejo como medo. Jeremias vai dizer: Senhor, eu não sei falar. Mas ele estava falando com Deus, né? Ele estava falando com Deus, então ele sabe falar. Mas o que Jeremias estava querendo dizer é que: Senhor, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para chegar no meio do povo e dar um discurso. Eu não sei como começar. Eu não sei fazer uma mensagem. Eu não sei esboçar uma mensagem. Eu não entendi de hermenêutica. Eu não entendo de homilética. Eu não entendo de exegese. Eu não entendo, Senhor. Eu não entendo. Eu não sei falar.
Eu não sei, eu sou encabulado, eu não sei chegar ali no púlpito e pegar o microfone e pregar. Eu não sei, Senhor, eu não sei como é que faz isso. Eu não sei elaborar uma mensagem eloquente. Eu não sei, Senhor, chegar em uma praça pública, pegar uma caixa de som e pregar a tua palavra. Eu não sei como é que faz. Eu estou vendo a situação do povo, eu sei que o povo está indo de mal a pior, eu estou me consagrando, eu estou andando na direção do teu Espírito, mas eu não sei como exercer essa chamada. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, que aquele que te chamou, ele é fiel e vai cumprir até o fim. Se o Senhor chamou, ele se responsabiliza. O Senhor vai levantar pessoas para te ajudar, o Senhor vai abrir o teu entendimento, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai te dar palavra, o Senhor vai te dar ânimo, vai te dar coragem. O Senhor, ele vai ser contigo, louvado seja o nome de Jesus, ele vai ser contigo, amém? Então olha que interessante, Jeremias diz, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Jeremias não estava falando de tamanho, de idade, Jeremias ele estava falando, irmãos, de maturidade. Jeremias estava falando de uma posição que ele não tinha. Senhor, eu sou uma criança, quem sou eu? Eu não tenho nada, eu não sei falar, eu não tenho respeito das autoridades, eu não tenho respeito do povo, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei das coisas ainda espirituais. E olha que Jeremias vinha de uma família sacerdotal. Você está entendendo? Quantas vezes você já não disse, Senhor, eu não tenho maturidade para isso, para essa responsabilidade que o Senhor me deu, é muito grande. Querida, eu quero te dizer que a responsabilidade pode ser grande, mas o teu Deus é maior. A responsabilidade pode ser grande, mas o Deus que te chamou, ele é muito maior do que isso. Tá certo? Você pode ser uma criança, mas a Bíblia diz que o perfeito louvor sai das crianças mesmo. Você está entendendo? Você pode ser uma criança, mas você vai ser uma criança cheia do Espírito Santo. Você vai ser uma criança recebendo revelações do Senhor. Você vai ser uma criança falando com autoridade as palavras do Senhor. Jeremias diz, Senhor, eu sou como uma criança. Aí Deus diz, olha o que Deus diz para Jeremias, não digas eu sou uma criança. Não diga isso, Jeremias, não diga uma coisa dessa não. Olha o que Deus diz, meu querido, para Jeremias. Jeremias, não diga que você não sabe. Não, olha o que Deus estava dizendo. Não me dê desculpas. Eu não aceito desculpas. Mas, Senhor, eu não sei. Eu não quero saber. Eu não aceito desculpas. Sabe por que eu não aceito? Olha o que Deus diz aqui. Sabe por que eu não aceito? Porque aonde quer que eu te enviar, tu irá. E tudo quanto eu te mandar, tu vai falar. Você está entendendo? Olha o que Deus está dizendo aqui. Jeremias, não se preocupa não, porque aonde eu mandar tu ir, tu vai. O que eu mandar tu falar, tu fala. Agora, o que eu não mandar, tu não inventa de fala não, porque é por tua conta. Porque tem muita gente que está dizendo, assim diz o Senhor, sem o Senhor tem dito nada. Tem muita gente que está querendo ir aonde Deus não manda. Ei, só vai até onde Deus te manda e só fala até aonde Ele te falar. Se assim você fizer, não se preocupe, porque o Senhor vai se responsabilizar. Tá certo? Se o Senhor te mandar falar, tu fala. Porque Ele vai se responsabilizar. Para encerrar aqui, para o vídeo não ficar longo, olha o que Deus complementa aqui dizendo, não temas diante dEle, não tenha medo. Não, mas aonde eu vou é muita gente, eu nunca fui lá tem muitos obreiros, lá todo mundo conhece muito. Ei, não tenha medo, não fique com medo, não se espante. Não, aquele pessoal lá só sabe, não se espante, porque o Senhor vai te usar lá no meio dos grandes. Não te espante, não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus estava dizendo, Jeremias, não tenha medo de falar com o rei, não tenha medo de falar com o príncipe, não tenha medo de falar com o sacerdote, não tenha medo de falar com o povo na rua, mas, Senhor, eles vão se irar, não interessa, eu estou contigo e é o que importa. É o que importa. Ei, querido, Deus estando com você é o que importa. Não interessa se todos estão contra. Não, mas ninguém vai querer me dar ouvido, é problema deles.
Mas depois do culto ninguém vai gostar, é problema deles. Mas ninguém vai me dar tapinha nas costas e me elogiar. Você não está aí para ser elogiado, você está para falar o que Deus manda e ponto final. Olha o que Deus faz no versículo 9 que nós lemos no início. Olha, e estendeu o Senhor a mão, e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Deus toca na boca dele e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Tá certo? Ei, não se preocupa com o que tu vai dizer quando chegar lá. Eu não estou dizendo que você não tenha que se preparar. Não é isso que eu estou dizendo. Se prepare e busca, até porque você tem que crescer no conhecimento e na graça. Busque mesmo, busque, se prepare, se forme. Agora, a sua confiança deve estar em Deus, porque na hora certa é Ele que vai colocar as palavras na tua boca. É Deus que vai colocar as palavras na tua boca, e Ele já está colocando, que o Senhor, Ele já tem colocado palavras na tua boca, mas o problema é que você tem sentido medo de falar. O Senhor, Ele já tem colocado palavras na tua boca, Ele já tem te revelado coisas, mas você está temeroso, temerosa, não quer falar. Fica se perguntando, se questionando, será que é Deus que está me dizendo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que está certo eu falar isso mesmo? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus manda você falar, você tem que falar. Porque o Espírito Santo, ele vai ficar te incomodando até você falar aquilo que Deus está mandando falar. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Não se preocupa não. Faz a tua parte, se prepara, vai atrás, se informa, estuda. E deixa que Deus vai fazer a parte dele. Na hora certa, Deus vai colocar as palavras na tua boca. Quando chegar a hora de você ter a oportunidade, de você assumir a oportunidade, de você estar com a oportunidade nas mãos e que todos fitarem os olhos para você, talvez muita gente até pense: daí não vai sair nada, esse aí não vai pregar nada, esse aí não vai falar nada, esse daí não tem conteúdo, esse daí não vai chegar em lugar nenhum. Mas não se preocupa, porque assim diz o Senhor: é eu que vou colocar as minhas palavras na tua boca. Não é as tuas palavras não, são as minhas, diz o Senhor. E aquilo que Deus vai colocar na tua boca para falar é o que vai impactar vidas, é o que vai mudar vidas, é o que vai restaurar vidas, é o que vai salvar vidas, é o que vai transformar muitas vidas. É aquilo que o Senhor tem colocado na tua boca. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se preocupe, faça aquilo que Deus manda, cumpra a sua chamada e faça o que Deus manda, fale aquilo que Deus manda e Deus vai se responsabilizar pelo resultado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue ligado e compartilhe para abençoar mais vidas para a glória do nome do Senhor Jesus.